Glória a Deus. Abre suas Bíblias comigo em Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. A partir do versículo 3. Dice assim a palavra de Deus: pero estando ele em Betânia, em casa de Simão el leproso, e sentado à la mesa, vino uma mulher com um vaso de alabastro de perfume de nardo puro de muito preço, e quebrando el vaso de alabastro, se lo derramou sobre sua cabeça. El 4. E houve alguns que se enojaram dentro de si e disseram: para que se ha hecho esse desperdício de perfume? Porque podia haber-se vendido por mais de 300 denários e haver-se dado a los pobres. E murmuravam contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestas? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Repite conmigo: esta ha hecho lo que podía. Porque se ha antecipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y estamos contando de ella hoy. Amén. Repite conmigo: rompiendo el vaso de alabastro. Pode tomar vuestro asiento. Jesús, Jesús, gracias por darme la vida en aquella cruz. Jesús, Jesús, gracias por darme la vida en aquella cruz. Quero escuchar vosotros, vamos. Gracias por darme la vida en aquella cruz, soberano Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Quando nós miramos esta história desta mulher que teve este valor de romper este vaso, me chama muito a atenção. Eu não sei se tu parou para imaginar o que estava sucedendo aí em Betânia. Depois de
uns 6 días antes de la Pascua, el Señor Jesús llega en Betania y dice la palabra de Dios que Él adentra en la casa de Simón, el leproso. Él adentra porque Simón había preparado un banquete. Y este banquete yo creo que era una forma de gratitud al Señor por lo que Dios había hecho en la vida de Simón. Porque cuando la Biblia dice Simón el leproso, no era porque él era leproso, porque él ha sido leproso y seguramente el Señor lo sanó. Y era la forma de gratitud a Dios, al Señor Jesús, por su vida. Pero lo que más me llama la atención que en este banquete había como 17 personas. Y las personas que estaban en este banquete eran creyentes. Y creyente come mucho. No bebe, pero come. Había como 17 personas. Estava Maria, estava Marta, estava Lázaro, estava Simão, estava Jesus e estavam os 12 apóstolos. Estavam todos aí nesta casa para o banquete 6 dias antes de la Páscoa, 6 dias antes de lo que iba a passar com Jesus. Que lindo! Pero quando chegou a este banquete, lo que mais me chama a atenção que o personagem de todos estos que me chama a atenção é uma mulher, Maria. Maria me chama a atenção. Me chama a atenção lo que Maria ha hecho com Jesus. É incrível. Tu sabes que naquela época não havia mesa como nós temos hoje. Não havia. Havia algo bem bajito. E as pessoas sentavam, não havia silla, tinha que sentar em uma almohada, no suelo, uma posição, não sei como haríamos hoje, porque estamos tão acostumados de sentar em uma silla delante de uma mesa, pero aí não. Pero lo mais interessante é que en este banquete, quem estava sentado solamente os homens, porque as mulheres não sentavam aí junto com os homens para comer. E Maria em seu ofício, não, Marta estava em seu ofício. Diz a Bíblia que Marta servia. Pero lo que me chama a atenção que la atitude de Maria, porque Maria era uma mulher espiritual, uma mulher extremamente espiritual. E o que me chama a atenção, mientras Marta estava servindo, o que passa é que, claro, Jesus não chamou a atenção de Marta. Jesus em outra ocasião havia chamado a atenção de ela. Marta, Marta, por que anda tão afanada? Porque ela estava quejando, porque Maria estava o quê? A los pies de Jesus e havia escolhido a melhor parte. Sempre quando nós leemos sobre Maria de Betânia, ela sempre estava junto a Jesus. Quando ela não estava aos pés do Senhor, ela estava delante do Senhor, porque ela sabia que solamente a los pés de Jesus ela encontraria sua bendição. Amém. Agora vemos que os homens estão aí sentados. Aí vem Maria, corre vaso de alabastro. Imagina lá em cena. Todos os homens sentados aí ao redor e Jesus aí em meio. E vem Maria e corre o vaso de alabastro e derrama sobre, ou seja, corre o vaso de alabastro, primeiro lo rompe. Isso de romper o vaso me chamou a atenção. Ela rompe o vaso de alabastro e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Escute-me bem. Agora, isso de romper o vaso de alabastro
lo que más me llama la atención, que lo que estaba dentro del vaso de alabastro, hermano, era un perfume de nardo de alto precio. Lo que había en este vaso era como un año de trabajo de un trabajador. Y yo me imagino donde María encontró. Yo creo que cada día la iba un poquito. Porque algo me llama la atención aquí. Porque María derramó sobre la cabeza de Jesús. E disse que quando ela derramou todo. Repite comigo, derramou todo. E eu quedei indagando por que Maria ha hecho isso. Aí Jesus afirma em Marcos capítulo 14, 8, dizendo: esta ha hecho lo que podía. No, escucha eso. Esta ha hecho lo que podía. ¿Por qué? Porque se ha antecipado a ungir mi cuerpo para a sepultura. Como María sabía. Pero allá en Juan capítulo 12 y el versículo 7, Jesús dice: para el día de mi sepultura, escucha, está en Juan 12:7, dice: para el día de mi sepultura, ha guardado eso. Pero ¿cuánto tiempo estaba guardando eso? Para el día de mi sepultura, ha guardado eso. Repito, María ha hecho lo que podía. Tremendo, hermano. Ven aquí, mi amor. Ven aquí, da un besito, por favor. Ya lo sé. Solamente yo entiendo, ¿vale? Sí. ¿Qué queda aquí con el abuelo? ¿Vas a predicar con el abuelo, mi amor? ¿Sí? Vale. Entonces, mira lo que pasó. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora vamos allá. ¿Por qué María rompió el vaso? Y yo quiero que usted entienda que el vaso de alabastro, repíteme, alabastro. Repíteme, alabastro. Eso no es el perfume. Alabastro es el vaso. Alabastro no es el perfume. Alabastro es el vaso. Es un material que se hacía el vaso. Alabastro es un material que se hacía el vaso. Era una piedra blanca, translúcida, parecida a mármol, encontrada mayormente en Egipto, las más caras. Y el vaso era hecho artesanalmente, pero con mucho espacio, porque el vaso tenía que ser especial. E sabe como era o vaso? O vaso não era um vaso qualquer. O vaso por isso que a Bíblia diz, vaso de alabastro. E dentro do vaso de alabastro havia o perfume de nardo puro. O perfume de nardo puro estava dentro do vaso de alabastro. Ahora, lo que más me llama la atención que este vaso no era un vaso cualquiera. Este vaso era un vaso pequeño, no era tan grande. Era un vaso pequeñito, con el cuello delgado. ¿Sabe el vaso que hace así, Hace así. Con su cuello delgadito. E tu me perguntas, por quê?
por qué tenía el cuello tan delgadito? ¿Sabe por qué? Es para evitar que entrara alguma impureza. E para usar o perfume que está dentro del vaso, tinha que romperlo. Não sei se tu entendeu. Porque Maria, para reutilizar o vaso, não vino com o vaso a si mesmo e lo derramou sobre Jesus. Não, ela rompeu. Pá. Dile para quem está a teu lado, tu eras um vaso. Eis hoje onde Deus quer que te... Eis hoje onde Deus te quer romper. O Ramaia cheio. Para usar o perfume que havia dentro do vaso de alabastro, tinha que romper para sacar seu contenido. Ou seja, era um vaso tão especial. E eu quedo mirando, e por que enfatiza tanto o Senhor aqui sobre este vaso? Diz a Bíblia que dentro deste vaso havia um perfume puro. E esta mulher derramou todo o perfume na cabeça de Jesus depois de haver roto o vaso. Diz a Bíblia que Davi, quando conhecendo a um homem chamado Araúna, quem já viu falar este nome? Araúna. Este homem era proprietário de algumas propriedades. E Davi necessitava um espaço para fazer um holocausto e oferecer sacrifício. E Davi chega para este homem, e este homem disse: Davi, não te preocupes, eu te darei o espaço. Esse está em 2 de Samuel, capítulo 24. Quando este homem disse para Davi: Davi, eu te darei o espaço, e não te preocupe com o sacrifício, porque eu também te darei o animal para que tu puedas hacer o holocausto. Davi disse: não acepto o que tu me vais a dar grátis, porque o que eu vou fazer é oferecer um holocausto a Deus. Não acepto o que tu me vais a dar grátis. Aleluia. Não acepto o que tu me vais a dar grátis. Eu lo comprarei, porque não quero oferecer a meu Deus holocaustos que não me cuesta nada. O que estamos oferecendo para Deus? Resto? Sobra? Que tu estás oferecendo para Deus? Algo que não te cueste? Esta mulher rompeu o vaso era especial. Era um vaso, havia também umas pedras brancas e havia outras pedras um pouco amarelas. Pero quanto mais a pedra era bonita, mais o vaso saía precioso. E eu te pergunto nesta tarde: que estás oferecendo para o Senhor? Resto? Sobra? Algo que não te cueste? Quando eu pueda, hago? Que tipo de adoração tu estás fazendo para Deus? Que tipo de adoração tu estás dando a Deus? Como é tua adoração delante do Senhor? É uma adoração pura ou uma adoração com mescla? Como está tu vaso delante do Senhor? Como estás tu?
Dice a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 4, 7. Dice: pero tenemos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência, repite comigo, excelência, del poder seja de quem? De Deus e não de nós outros. Dile para quem está a tu lado: não busque a glória para ti. A adoração a Deus que hacemos é para Ele, a glória é para Ele, a excelência tem que ser pura. A excelência tem que ser pura, porque é para Deus. E qualquer mezcla echa a perder a excelência. Mira comigo em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes 10, 1. Que põe aí? Não entendi bem. Quero que todos prestem atenção. Las moscas muertas hacen heder y da mal olor al perfume del perfumista. Assim uma pequena loucura al que es estimada como sábio e honorável. Em outras palavras, uma pequena necedade arruina gran sabedoria e honor. Que é isso na mosca? Um inseto, uma coisa minúscula, uma cosita pequena, pero muita gente tem seu perfume mesclado. Muitas pessoas estão oferecendo adoração a Deus, adoração que Deus nem recebe sua fragrância. Ai. Há pessoas que querem adorar a Deus, pero há mosca em seu perfume. Há pessoas que querem oferecer o perfume a Deus, querem derramar sua adoração delante da presença de Deus, pero su perfume está, em vez de oler, está hedendo. Deus não recebe. Por isso que o vaso de alabastro tinha seu cuello fino para não entrar em pureza. E como está tu vaso? O que está entrando dentro de tu vaso? O que está haciendo perder tu perfume? Jesus, quando foi levado ao Getsemani, ele foi espremido. E Getsemani significa prensa de azeite. Jesus aí foi prensado de uma tal maneira, e Deus lhe estava sacando o melhor. Pero em la cruz, ele foi partido para deixar lo melhor. Jesus foi partido em la cruz del Calvário. El vaso foi partido na cruz del Calvário para deixar el melhor. Quantos aqui estão passando por prueba? Quantos estão passando por luta? Nadie. Nadie. Sim, Senhor, sigue rompendo-lhe. Quando as coisas estão muito bem, cuidado.
Quando as coisas estão mil maravilhas, cuidado. Pero quando Deus te empieza a romper, porque Ele já está querendo sacar o melhor que há em ti. Assim que não reclame da situação. Não reclame se o Senhor te está rompendo. Porque quando Ele nos rompe, é para sacar o melhor de nós. É para sacar o melhor de ti. É para sacar o melhor de mim. Aleluia. Assim que empieza a dar graças em todo. Aleluia. Diz a Bíblia que Maria é tremenda, esta Maria. Tremenda, tremenda Maria. Me chama a atenção. Eis a los pés do Senhor que vamos conseguir todo. Não é fora de los pés do Senhor. Maria sabia de isso, muito bem. E Maria, quando Jesus estava sentado, quando ela vem, quando ele vaso, pá, lo rompe. Eu não sei quanto havia acumulado dentro deste vaso de alabastro. Eu não sei. Eu só sei que quando ela derramou, depois tu pode mirar em Juan ou em Mateus, porque este passagem está em Mateus 26, está em Marcos 14 e está em Juan 12. Não confunda com a mulher que foi à casa de fariseu com um vaso de alabastro também. Esta mulher é outra, a de Lucas. Eis outra. Aqui estamos falando de Maria de Betânia. Não confundas. Vale? Estamos falando de Maria de Betânia, que está falando de ela em Mateus 26, Marcos 14 e Juan 12. Quando nós miramos a Juan 12, que ela corre, eu não sei quanto tinha. Não sei quanto tinha aí dentro. Não sei quanto ela já estava guardando este perfume dentro deste vaso de alabastro para derramar sobre a cabeça de Jesus. Eu não sei. Pero solamente sei que quando ela rompeu o vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus, o aceite e o perfume chegou aos pés. O perfume chegou aos pés. E que ha hecho Maria? Maria, quando viu que o aceite chegou aos pés de Jesus, ela rodeou, soltou seus cabelos, começou a secar, enjugar os pés de Jesus com seus cabelos. E naquela época, a mulher não podia soltar seus cabelos assim delante de los homens. E eu empecé a indagar, Senhor, por que esta mulher ha hecho esto? E o Senhor, quando ela soltou seus cabelos, porque o cabelo da mulher, o apóstolo está dizendo que o cabelo da mulher é a honra de ella. O cabelo da mulher é sua honra. E ela saca sua honra para honrar. Aleluia! Essa é uma verdadeira adoração. É uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Às vezes pensamos que estamos adorando, mas às vezes nossa adoração não passa do teto, porque não é uma adoração sincera. Adoração sincera é aquela que quando tu estás disposto a deixar que Deus te quebre. Se Deus te estava quebrando, quebra-lhe mais, para sacar a melhor adoração. E quanto mais rompemos nossos frascos ou nosso vaso de alabastro delante do Senhor, mais Ele nos dá. Aleluia!
Como esta mulher sabia que Jesus, depois de 6 dias, ia ser morto, em um viernes, a las 3 da tarde, Jesus muere. E a las 3 da tarde del viernes, Jesus muere. E a las 6 da tarde, começava o Shabbat. Começava já o dia de repouso. Já não podia mais enterrar a nadie. Nadie já fazia nada mais. E que ia passar com Jesus? Jesus não poderia, não dava tempo de fazer todo com Jesus, porque tinha 3 horas para sepultar a Jesus, porque depois de las 6 já não poderia mais, a não ser que correra o corpo de Jesus e levava para um lugar reservado que se chamava el basurero, e echar Jesus, o corpo de Jesus en la basura. Pero Deus é tão bueno que havia um homem chamado José de Arimateia, que tinha um sepulcro novo, um sepulcro para Jesus. Pero quando Jesus muere, imagina José de Arimateia correndo para pedir allá permisso para coger o corpo de Jesus, porque antes não havia teléfono. Se houver um teléfono, oye, por favor, aí me pode liberar o corpo de Jesus para que eu possa enterrar? Não. Ou mandar um WhatsApp. Hoje é tudo fácil. Mas naquela época não. Naquela época, José de Arimateia teve que sair correndo. Imagina, faltava 3 horas. 3 horas, tinha que fazer algo. Pero seguramente quando José de Arimateia chegou delante do responsável, como se chamava o homem? Como se chamava o homem? Ai, Senhor, a mim se foi o nome deste romano aí. Pilatos. Quando chegar delante de Pilatos, para pedir a autorização, Senhor Pilatos, Sua Majestade, eu tenho aqui um sepulcro que eu he hecho por si acaso, se alguém de minha família morre, e é novo, e por favor, déjame o corpo de Jesus, para que ponga neste túmulo. Vale, hacemos aqui uns papeleios. Vale, toma, llévalo. Pero claro, llevar a Jesus al túmulo, e diz que aí, no sepulcro, havia uma pedra, e esta pedra é muito pesada, hasta poner, e não, por isso que não has dado tempo de ungir o corpo de Jesus com mais rapidez, porque para ungir o corpo de Jesus tomava um pouco mais de tempo. Então Jesus disse: déjala esta mulher, não hable assim de ella, porque sempre se levanta um murmurador para murmurar de contra los adoradores. Mira, é sempre quando Deus te toma em adorar ao Senhor mesmo de verdade, sempre te vai levantar um murmurador. ¿Para que tanto isso? Isso poderíamos agora, sabe que? Mira, e quem se levanta? Quem murmura? Judas. Ele se levanta, murmura e acaba envenenando a los demais apóstolos. E diz: e por que esse desperdício? Por quê? Podíamos haver vendido isso por 300 denários e repartir aos pobres. Mentiroso. Hablava isso porque era ladrão. Hablava isso porque era ladrão, sustraía de la bolsa porque era tesoureiro del grupo. Jesus tuvo tesoureiro? Sim. Jesus movia com finanças? Sim.
E quando às vezes falamos de finanças na igreja, uno se põe com a cara larga. Já empezamos. Se Jesus tinha tesoureiro, tinha finanças. E para aquelas finanças? Para suas necessidades e para atender a los demás. Pero só que o tesoureiro era e por que Jesus? Aí me pergunta, pastor, Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, ele sabia que este homem era ladrão? Sim, sabia. Ele sabia. Pero ele ha posto este homem como uma referência. E por isso que ele nos pergunta hoje, dizendo: em que está roubando ao Senhor? Em que roubas? Às vezes nós, quando falamos de roubar, pensamos solamente em algo de dinheiro. Não. Não é solamente dinheiro. Em que está ocupando seu tempo de adorar a Deus? Está roubando. Tu estás ponendo em primeiro lugar lo que tus desejos do que adorar a Deus. E tudo lo que entra em primeiro lugar delante de Deus é idolatria. Às vezes somos idólatras e não percatamos. Por quê, pastor? Porque estou dando preferência a isso menos a Deus. Às vezes dou mais preferência a meu trabalho menos a Deus. Às vezes dou mais preferência aos afazeres da casa com a maniática. Senhor, vale. Mira, vou limpiar aqui primeiro. Despierta por la mañana. Vou limpiar. E saca tudo. E depois vou ler a Bíblia. Vou orar um pouco. E Senhor, o quê? Sim. Vou fazer aqui primeiro. E depois. Sabe o que tu estás fazendo? Ponendo suas limpezas em primeiro lugar. Isso é idolatria. O primeiro. E quando desperta por la mañana, quando abre os olhos, a primeira coisa que vê é o móvel. Pá! E nos WhatsApp, vou responder. Aí de los WhatsApp já entra em Instagram. Mira. Aí, quando nós outros, escute-me bem, quando nós outros abrimos nossos olhos, quando despertamos, a primeira coisa que nós outros hacemos é o que nos vai dominar durante o dia. Se tu te despierta e dá sua adoração com excelência para Deus, como esta mulher ha hecho, se tu te despierta e dá tua oração, a tua adoração com excelência para Deus na manhã, quando abre seus ojitos, é o que vai dominar sua vida durante o dia. Agora, se tu te despierta, a primeira coisa que quer responder e passar um tempito mais de meia hora antes de ir a trabalhar em WhatsApp, é o que te vai dominar, é o altar que tu estás construindo em la mañana. Estão comigo aqui? Dile para quem está, cuidadinho. Muito cuidadinho, diz. Que tipo de altar, que tipo de adoração tu estás dando a Deus? Que tipo de altar, que tipo de adoração, que tipo de sacrifício estás fazendo? Ai. E depois querem a bendição. Querem a bendição del dador, pero não querem adorar el dador. Tu queres que Deus te surpreenda? Aprendi com ele, pastor Silas. Estás aí, pastor Silas? Aí está. Aprendi com ele, pastor Silas. Tu queres surpreender a Deus? Não, tu queres que Deus te surpreenda? Já entreguei. Tu queres que Deus te surpreenda? Surpreenda Ele primeiro. Aprendi, pastor Silas. Aleluia. Disse a Bíblia
que este homem disse: por que esta mulher com esse desperdício? Sabe por quê? Porque ele era ladrão, e además de ser ladrão, era o que iba preparar o ambiente para prender a Jesus. E sabe por quanto ele vendeu a Jesus? Por 30 moneditas de plata. Agora te vou dizer uma coisa, pero este valor, 30 monedas de plata, não é o preço de mi Jesus. 30 monedas de plata é o preço del carácter de Judas. Esse é o preço del carácter del Judas, traidor, idólatra. Sua adoração estava podrida, seu perfume não chegava. Pero por que Deus permitiu? Porque sabia que em los dias que nós íamos viver, muita gente que se diz ser, pero não é. É uma advertência para nós outros. Pero mesmo assim Deus teve compaixão. Jesus teve compaixão de ele. E Jesus deu várias oportunidades para que Judas se arrependera. Pero Judas não teve um arrependimento. Ele teve um remordimento. ¿Me está comigo? Jesus deu a oportunidade para ele quando ele conseguiu preparar, porque Jesus sempre solia sair a Getsemani para orar, e de repente quando vem Judas com os soldados, com a tropa esta para arrestar Jesus, quando está chegando delante del jardim, então Jesus le mira. Jesus dijo: le voy a dar a última oportunidade para esse traidor. E Jesus dijo: a que viene, amigo? E aonde chama de amigo? Um traidor. A que viene, amigo? Se tu vienes a hacer lo que tienes que hacer, hazlo ya. Ahora, si te arrepientes, aquí mismo estarás comigo en el paraíso. Amém. Há tempo. Aún há tempo. Mientras há vida, há esperança. Mientras há vida, se estás em caminho que não te condice a ti, se está indo por caminho malo, é tempo de dar uma volta de 180 graus. Esta volta, quando eu dou o giro de 180 graus, estou dizendo: já não quero mais seguir fazendo isso. E quando eu hago isso, isso é arrependimento. Hoje é dia de participar da Santa Cena do Senhor. Eu não sei como está tu perfume. Eu não sei se há mosquitas, as moscas, mosquitos dentro de tu perfume. Pero Deus quer restaurar tu perfume para que tua adoração chegue delante de Ele como olor grato. A adoração desta mulher ha sido tão forte que o perfume exalou de uma maneira tão forte dentro de casa. A ação, a atitude desta mulher foi tão forte que Jesus disse: ei, vês esta mulher? Ela será, ou seja, será hablada. Em toda a história será recordada para a honra sua. Aleluia. Nos ponemos de pé. Que tipo de adoração estás oferecendo? A Bíblia diz: se eu tenho que trazer minha ofrenda ao altar,
Se eu me acuerdo que tenho algo contra meu irmão, eu vou primeiro a ele, le pido perdão, e depois traigo minha ofrenda. Sabe o que é ofrenda? Ofrenda é nossa adoração. De que maneira tu estás oferecendo a Deus tua ofrenda, tua adoração? Tem algo contra tu irmão? Não consegue perdoná-lo? Pide ao Espírito Santo para que te ajude. Sabe o que é perdonar? Repite comigo: perdonar. Outra vez. Te é difícil esta palavra? Te é difícil dizer? Repite outra vez: perdonar. Sabe o que é perdonar? É donar. É donar liberdade para outros e para ti mesmo. Perdona. Porque se tu não perdonas, tampouco és merecedor do perdão de Deus. É bíblico. Se eu não perdono, tampouco sou merecedor do perdão de Deus. Ele não me vai perdonar. Ele vai dizer: como te puedo perdonar se tu não perdonas? Agora é o momento, cierra tus ojos. Aproveita. E por que não te perdonas a ti mesmo? ¿Por qué te sientes culpado? ¿Por qué te sientes de esta manera? Si Jesús te ha perdonado, solamente falta tú decir: yo también. La iglesia orando, por favor, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Perdónate a ti mismo. No seas esclavo de este sufrimiento. No seas azotado por esta situación. El Señor te ha hecho libre, pero tú tienes que reconocer. Reconozca, libera y déjalo ir. Reconozca, libera y déjalo ir. Uria de que oshurike. Perdónate. No te sientes de esta manera, con este resentimiento, con esa amargura. Hurra que ashuya he. Uibinasu kiate. Uriande shuya kayo hasa. E não andará. Toda amargura que se vaya, todo ressentimento que se vaya, todo espírito de idolatria que se vaya ahora, em nome de Jesus de Nazaré. O reino de las tinieblas ahora, em nome de Jesus, que seja destruída. Que el reino de las tinieblas sean destruidos y que llegue a ti el reino de la luz de la palabra, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo es que nos purifica de todos nuestros pecados. E peça, pedir perdão a Deus aí mesmo. Vá, pede perdão. Perdónate a ti. Se tu tienes algo contra alguém, agora mesmo é o momento de hacerlo, de acercar a esta pessoa e pedir perdão. Vamos. Nibia chora macaindará e xerebes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.